Bem com o Pão. Olá, irmãos! Estamos aqui para o nosso terceiro bloco do programa de Bem com Pão, hoje conversando com a Maria Helena, trazendo muitos assuntos hoje aqui para você, mais intimidade com o material da Igreja do Senhor Jesus Cristo, trazido pela editora Vento Sul, tudo isso aí, uma mesa farta para que você possa se alimentar. E nós vimos como essa alimentação, a gente fala muito alimentação, mas é livro, Marcelo. Mas é uma alimentação que a gente traz para o nosso espírito, para a nossa alma, para o nosso ser, há uma transformação, né? Falei, inclusive, de se dar perdão ali, que a irmã estava dando a dica, né? Do perdão, e disse, olha, é uma ferramenta poderosa. E eu tenho que acrescentar, uma ferramenta poderosa de transformação na sua vida. Vai mudar muito, e eu creio que para melhor, você podendo usar as ferramentas. Inclusive, experiências, a gente já tem aí, experiências físicas, o pessoal testemunhando que a partir do perdão, eles conseguiram aí ter as suas curas, né? Inclusive, a ciência hoje está dizendo que quem é aquela pessoa que perdoa com mais facilidade, que não se magoa tanto, ela tem menos ocorrências de doenças como câncer e assim vai. Assim, muitas outras doenças também. Então, ó, já tem reportagens saindo logo, eu creio que vocês vão estar vendo nessas revistas semanais aí, porque essas comprovações científicas estão vindo com muita força agora, falando sobre o perdão. Irmã, nós estamos aqui, vou deixar para a irmã compartilhar, trazer o assunto, senão eu fico sempre perguntando para a irmã. Traga aquele assunto que a irmã sentir aí disponibilidade, sentir vontade no Senhor de estar trazendo para nós, compartilhar com todo o povo que nos assiste aí através de Bem com o Pão. Sim, agora tem muitas coisas, né, que eu gostaria de compartilhar, mas assim, muito forte assim, com relação ao material, foi uma situação de uns meses atrás em que eu comecei a sentir medo. Eu sempre tive receios, né? Como eu passei por 2 assaltos, eu fui assaltada 2 vezes, né? Minha casa entrou ladrão na minha casa, acho que em 2006, 2005, e depois naquele período que eu estava morando em Minas Gerais também, entrou uma pessoa, um ladrão e um assaltante e roubou algumas coisas. Não foram coisas significativas, assim, caras, né? Que na verdade missionário não tem muita coisa cara, não. Tem o necessário, né? E então assim levou celular e alguns objetos assim. Poderia ter levado muito, né? Mas eu acho que o Senhor só permitiu aquilo porque creio que também queria, né? Me libertar do medo, né? Amém. E eu sustentava, né? Esses receios, né? Sempre muito na minha força. Então, eu dizia para mim mesmo, né, eu tenho um Senhor que me guarda, mas lá no fundo, assim, eu sempre ficava naquela dúvida, né? E realmente o Senhor me guardava, porque todas as 2 vezes que eu passei por essa experiência, eu não estava em casa, né? Mas depois de uns meses para cá, eu vi uma notícia um dia de um assalto, de 2 assaltos, né, em ônibus, nesse trajeto aqui de 2 irmãos a Novo Hamburgo, né? Na mesma semana. E como eu viajava para cidades da Serra lá para auxiliar os irmãos lá em missão, e eu ia 2 vezes por mês, né? Eu comecei a ficar com medo de andar de ônibus. Eu comecei a ficar com medo, né, de sair na rua. Eu comecei a ter receios, eu comecei a ter excessos de cuidados, né? E eu morava sozinha. E sempre me via aquilo se acontecer de novo, se entrar em casa, e se tu estiver dormindo, né? E aí, o que tu vai fazer? E aquilo vinha, aquele tormento o tempo todo, né? E chegou num ponto assim que eu não suportava mais, né? Aquilo não saía da minha mente, eu orava e não saía, e eu orava e declarava, né, a confiança na palavra, mas aquilo não saía, né, da minha mente. Eu estava sempre preocupada, eu sempre estava tomando medidas assim, né, para esconder o celular, né, durante a viagem, para não ter dinheiro, né, na bolsa, essas coisas assim, né. E eu entrava nos ônibus orando muito sempre, claro, né, que a oração, né? Deus, assim, eu orava desesperadamente, né? Cada vez que eu entrava num ônibus para vir para Novo Hamburgo, ou para vir aqui para a estância, que eu também auxiliava aqui, aquilo batia, né? Todas as pessoas que entravam dentro do ônibus parecia que era um assaltante, né?
E eu vi assim os comentários, né, dentro do ônibus, e então tudo contribuía. Daí um dia eu compartilhei isso com um irmão, né, e essa minha fraqueza, né, e já estava chegando assim num nível bem elevado, né. E aí então ele me apacentou, ele orou por mim, ele me deu palavras, né, da Bíblia. Aquilo começou a me despertar uma confiança, né, maior. Fiquei mais aliviada. Mas o que realmente, né, me fortaleceu e me fez assim, ó, ganhar uma força e depositar uma confiança maior de fé, porque o medo é falta de fé, né? Foi o CD Medo. Foi ouvindo aquelas ministrações que eu ouvia desesperadamente, assim, dia e noite. Eu sentava, ouvia, anotava e orava. Sentava, ouvia, sentava para ouvir, anotava e orava, né? Então essa atitude assim, então fez com que aumentasse a minha fé e esses receios todos assim fossem tirados, né? Saísse do meu coração. Então assim, eu aprendi que eu tenho que vigiar, né? Mas eu não tenho que vigiar se o ladrão vem vindo, eu tenho que vigiar se o meu coração, né, tá alinhado com o Senhor. Então eu tenho que vigiar, porque para não abrir brechas, né, para esses espíritos virem agir na minha mente e me atormentar, né? Porque chega um momento assim que eles agem tanto que tu perde a fé no Senhor, né? E tu perde a confiança na palavra, né? E aí a tendência é não crer mais naquilo que tu está lendo, nem naquilo que tu já... esquecer as experiências, né, fortes que a gente tem com o Senhor a todo instante, a todo dia, né? E eu vejo assim que cada dia, né, que eu tenho que sair, às vezes à noite eu tenho que... vou num grupo familiar, às vezes eu tenho que sair, andar uma quadra ou duas, né? Então eu vejo que o Senhor ali me sustenta e me guarda, né? Porque assim, o que foi me dito, assaltaram esses ônibus e assaltam todos os dias, mas tu não estava na hora do assalto, né? Tu não foi assaltado, então, né? Porque o Senhor não deixou. E hoje eu creio que a maioria das pessoas vivem, né, com medo também, né? E muitas pessoas, né, desenvolvem a síndrome do pânico. E quando eu estava ouvindo essas ministrações e lendo também, tem uma literatura que agora, olha, irmãos, eu não lembro mesmo, mas que fala da síndrome do pânico, né? Eu acho que é cura interior aprofundada, eu acho, né? Que quando a gente começa a ter receios, ou é numa apostila que eu li, né? Que tem acho que é cura interior, que fala sobre o medo, né? Eu até ministrei um dia, o Senhor me chamou para ministrar, e aquilo então foi dissipando mais ainda, né? Porque depois que tu começa, tu vai sendo cortado ali, né? E tu vai sendo, né, abandonando, né, aquele receio que tu tem, né? E é na cura, sim, foi na cura. O medo é na cura, isso. E aí, então, eu, lendo aquilo, disse, mas eu vou desenvolver uma síndrome do pânico, né? Deus vai permitir isso se eu continuar, né, ouvindo esses espíritos, né? Porque são espíritos que falam na mente da gente. Agora vai ter que acontecer isso. Cuidado com aquilo, né? Guarda isso. Pode te assaltar. E aqueles pensamentos vêm de supetão na gente, assim. Quando tu saiu assim, né? E aí tu começa a te cuidar e aí tu para de pensar, né? No que tu ouviu de manhã com o Senhor. Tu para de pensar naquilo que tu meditou de manhã, né? Naquilo que o Senhor quer desenvolver no teu coração, né, para te curar, para avançar, né, no governo da tua vida, né, aquilo que tu tem que orar e clamar para o Senhor fazer, né, e aí tu vai esquecendo aqueles outros pontos, né, porque o medo vai tomando conta, aquele espírito vai te conduzindo daí e não mais o Senhor, né. Então a gente tem que ter muita vigilância com isso, né. Então se tem medo de ficar sozinha, começa a ouvir o CD do medo, né? Então eu tinha medo de ficar sozinha. E eu sempre o Senhor, tenho morado sozinha ultimamente, né? Então eu tenho que confiar no Senhor de que Ele está ali comigo e que se Ele não me guardar, ninguém me guarda e nenhuma providência que eu tomar, né, natural, vai adiantar. Porque o Senhor diz na palavra dele que se o Senhor não guardar, né, em vão vigia a sentinela, né? Amém? Amém.
Irmã, e tem um livro também que tu comentou com a gente, com respeito, que tu estava lendo agora, que não faz muito chegou esse material, que é O Bem e Imitação da Vida. Né? O que a irmã compartilha um pouquinho conosco sobre esse material? Então, assim, ó, esse material também fala muito da unanimidade, né? Esse livro. E ele é um livro, assim, muito precioso, porque ele, se a gente ruminar ele, né, e colocar em prática, a gente vai derrubar, né, o bem da nossa vida, né? Mas o que mais, assim, ó, do que eu já li e ruminei, é o que o livro fala de que a gente começa o nosso quebrantamento no ventre, né? Aquilo me chamou muita atenção, né? E aí eu comecei a lembrar, né, da minha vida, né, antes de Jesus. E aí eu fiquei, assim, eu tive plena certeza, né, de que a escolha do Senhor realmente, né, nos escolhe no ventre, na eternidade passada, né, e Ele já começa a preparar a gente para a gente não agir, né, no bem e no mal, né. Então, Ele começa a quebrar a gente lá. E eu lembro, assim, da minha vida, né, da minha trajetória natural, né, desde o nascimento, de todas as dificuldades que eu passei. E uma foi de uma enfermidade que eu tive com 5 anos, né, que eu fiquei 3 dias em coma, numa época em que não tinha recurso médico, né? E eu nem hospitalizada fui. Eu fiquei em casa porque a minha família, o médico disse que não podia fazer nada, não tinha recurso, que eu ia morrer. Então, a minha família só esperava morrer e a minha mãe, como era muito religiosa e muito fervorosa, né? Ela rezava muito. Então, ela não era cristã, mas ela tinha a única esperança que ela tinha, eu acho, e a minha família, e o meu pai, e os meus avós, e a família, enfim, de que Deus, né, me salvasse. E eu lembro quando eu estava doente antes, e depois quando eu acordei do coma. Então, isso, eu tinha 5 anos, hoje eu estou com 60, vou fazer 64 anos. E essa cena eu nunca esqueci. Isso sempre está sempre presente. Eu acordei, minha mãe estava ajoelhada na cabeceira da minha cama, o meu pai do lado, e as minhas vós e os parentes, tudo na volta, porque todo mundo estava esperando eu morrer. Já tinham comprado o caixão, né, que eu ia enterrar. Né? E eu acordei, e quando eu acordei, que eu abri os olhos e levantei a cabeça, foi aquela gritaria, todo mundo naquela alegria. Né? Ela acordou, ela está viva, ela não morreu, ela não vai morrer. Né? E daquele dia em diante, assim, né, eu fui me recuperando. Então, eu perdi a articulação da fala, né, por causa daquelas muitas horas em coma. E também eu não tinha comando, né, do lado direito, nem da perna, nem do braço. Mas tudo isso depois, com os meses, né, de tratamento, porque daí, então, o médico foi chamado, e daí então, foi dado início a um tratamento, né? E aí, então, logo em seguida, eu já estava caminhando, uns 3, 4 meses depois, né? E aí, então, aquilo foi uma experiência, assim, muito forte. E é claro, né, que aquilo foi um quebrar também, né? Isso mostra, assim, prova para mim que Deus me escolheu, né? E durante esse período que eu estou na igreja, eu fui ver que isso era uma obra de Deus, com a palavra, né, e vivendo com o Senhor, né, e lendo e meditando na Bíblia, né, e entendendo o plano de Deus, né. Então eu vi que aquilo era uma obra do Senhor e que tudo que me aconteceu de negativo, de ruim, que eu não gostei, era também o Senhor, né, me preparando, me quebrando, né. Então, eu não posso dizer que eu já estou quebrada, né? Porque eu, com certeza, né, para começar o quebrantamento no ventre, a gente é muito duro, né? A penha é muito forte, né? Então, eu tive que levar muitas pancadas, né, durante toda a minha vida. Então, essa sim foi a que eu lembro da minha infância, assim, né? Mais forte e mais assim, muito significativa, porque nunca esqueci dessa cena, né? Desse momento. Hein? Que benção. E agora eu vejo assim como sendo de Deus, né? Glória a Deus. Como algo positivo na minha vida, né? Amém. Hoje nós estivemos aqui conversando com a irmã Marilena. Marilena, muito obrigado aqui pela disponibilidade de conversarmos com a gente, com você aí que está ganhando do Senhor cada vez mais, quem te traz aqui de todo esse conhecimento que está sendo servido para você através do material da Editora Vento Sul. Obrigado a você que nos acompanha. Claro, olha aqui, ó, tem mais, gente, hoje está muito abundante, temos mais aqui. Vamos lá.
só uma coisinha que eu quero dizer, eu quero assim passar para os irmãos, né? Fiquem de bem com o pão. Amém. Fiquem de bem com o pão. Amém? Que aí, então, os irmãos vão entender, né, o plano de Deus e vão querer, né, e anelar, e ansiar, e desejar, e trabalhar para que o Senhor reine nessa terra e para que a gente chegue naquele dia do Senhor, né, na condição que Ele deseja. Fiquem de bem com o pão, que é a melhor coisa que um cristão pode desejar e querer estar de bem com o pão. Amém? Que bênção! Então ficamos por aqui. Irmã Marilena, vamos fazer aqui aquele gesto padrão do De Bem com Pão, né? Aqui. Ficamos por aqui e até o próximo programa. TV Menorá apresentou De Bem com o Pão.